Olá, o Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2024 abre espaço para os candidatos a vice-prefeito ou vice-prefeita de Blumenau, uma oportunidade para você, eleitor, conhecer os parceiros daqueles que querem ser prefeitos ou prefeitas da nossa cidade. Serão entrevistas gravadas de aproximadamente 20 minutos cada. Nossa conversa agora é com Carlos Wagner, o alemão, do PSD, candidato a vice na chapa liderada por Odair Tramontim, do Partido Novo, na coligação Blumenau de um Jeito Novo. Candidato, seja bem-vindo. Quem é o Carlos Wagner e o que ele pode acrescentar na gestão municipal caso eleito? Bom, Alexandre, o Carlos Wagner é empresário, né? Empresário há mais de quase 40 anos, né? E eu, na realidade, eu cheguei nessa cidade em 1977, tá? E fui parar no local justamente onde começou a cidade que o meu parente, né, o Peter Wagner, começou. Então, eu voltei para minhas origens, modo de dizer, mas sou um cara que sempre defendeu a nossa cidade, principalmente o meu bairro, né, mas não só toda a região. E hoje eu quero colocar meu nome à disposição no sentido assim de poder contribuir mais do que eu já pude contribuir nesse período que a gente foi como gestor da nossa empresa. Para o senhor, qual deve ser o papel de um vice-prefeito que deve executar e como a experiência de vereador pode lhe ajudar nessa missão? Eu acho que todo mundo que foi candidato a prefeito, ou qualquer cargo no legislativo, no executivo, teria que passar pela Câmara. Infelizmente, os empresários foram deixando com o tempo, né? O último empresário que foi vereador foi o senhor Manfredo Buber, da Berma, né? E depois de tempo lá para cá, eu acho que eu fui o próximo, né? Há quanto tempo faz isso? E realmente, com uma cidade que tem um orçamento de 10 milhões por dia, tá? É muito importante a gente se atualizar os orçamentos dessa cidade, do que tudo precisa, do que tem que ser feito. Então, foi uma baita experiência esses 4 anos aí com vereador. E qual o senhor acha que deve ser o papel de um vice-prefeito? Olha, eu ajudar o prefeito. Nós vamos ter um prefeito que é parte jurídica, né? Uma parte do judiciário, né? E eu sou um vice que sou um cara operativo, né? Sou um cara de trabalho. Tá? Eu acho que isso vai dar uma tríplice argamassa e vai dar muito certo para a cidade. O que o senhor tem combinado com o candidato Odair Tramontim caso vocês sejam eleitos? Qual será o seu papel na administração? O senhor pensa em ser secretário? O seu nome sempre é lembrado por conta da sua ação na Defesa Civil. O senhor pensa em talvez ocupar esse cargo, acumular? Não, eu vou cumprir o meu dever, que é ser o vice-prefeito. Agora vou ajudar muito, não só na Defesa Civil, tá? Porque eu acompanho muito a saúde, eu acompanho muito, tá? A nossa educação, tá? E eu quero ajudar em todos os sentidos. Na campanha, como tem sido a sua participação e como avalia o seu peso na decisão do eleitor para votar na chapa majoritária? Bom, é um nome diferente, tá? Como eu falei, o promotor Tramontim, ele na eleição passada, né, prefeito, ele acho que tivesse mais uma semana, tá? E ele teria ido para o segundo turno, né? Foi a questão de faltou 1, alguma coisa para ir para o segundo, né? Eu sou uma pessoa que, nesses 40 anos aí de empresário, sempre colaborou com tudo que eu pude ajudar no sentido, principalmente nas escolas, né, e não só nas enchentes, né, mas no tudo que foi bom para Blumenau. Tá? Então a gente quer levar essa experiência. Uma coisa é ser empresário, né? Outra coisa é tu vai passar de pedra para vidraça, né? Tá? Então, assim, uma coisa a gente sempre tirava pedra, reclamava, né? Eu vejo pelo tamanho do orçamento. Então eu encaro como um desafio, mas tem muita coisa que dá para mudar. O senhor acompanhou a elaboração do plano de governo da coligação de vocês? O senhor participou em alguma área? Na realidade, o plano de governo, né, do Tramontim, na geral, é o plano do Novo, tá? Que é um processo de gestão. Tá? Então, assim, ó, eu vou comparar na minha empresa. Tudo que eu contrato para qualquer departamento, e olha que eu tenho 14 processos diferentes de minha empresa. Tá? Eu faço currículo de quem vem trabalhar. Atualmente, nós estamos numa situação que eu nunca vi tanta polícia, né? Tanta confusão que está dando aí.
Mas, assim, não vai ser o Tramontim nem o Alemão. Não vai ser o Zema, não vai ser o Adriano, prefeito de Joinville. O que deu certo ali nas cartilhas é isso que vai ser feito. Vou dar uma comparada assim, ó. Vamos fazer uma continha de padeiro hoje. Joinville tem 680 mil habitantes. Blumenau, 380. Joinville tem 72% a mais de população do que Blumenau. Só que Joinville tem 17 secretarias, Blumenau tem 23. Então, assim, uma continha de padeiro, eu tenho 70% a mais de população e 30% a menos de secretaria. E se eu for olhar os cargos comissionados, que Joinville tem 170, Blumenau está perto de 400, eu tenho 120% de cargo comissionado a mais. Então, assim, a conta não fecha. Nós temos que dar o orçamento é que nem unha, se não cortar, cresce. Então, o que está faltando em Blumenau não são recursos. Nós temos aqui vários investimentos aqui de financiamento de calçada errada, né? Algumas obras aí que, nós estamos praticamente não conseguimos fazer uma calçada sem financiar. Então, assim, está precisando de uma gestão. Bom, essa é a minha próxima pergunta. Das propostas da sua aliança, qual o senhor considera a prioridade das prioridades? É gestão? Gestão. Porque assim, o que nós temos que fazer é o Ctrl+V e o Ctrl+C. Tá? Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu, como empresário, e faço parte do sindicato que tem 270 metalúrgicos, cara, é inadmissível, tá, que tu demore 1 ano para ganhar uma licença para poder produzir dentro da tua empresa que tu quer ampliar, ou que tu quer construir, ou enquanto em 1 ano a obra já está pronta. Tá? Então eu fui olhar nos vizinhos aí, né, em Timbó, na Simb, no consórcio, que já existe há um bom tempo, e Blumenau foi a única que ficou fora do consórcio. Né? Então tem 14 municípios que são espertos. E só nós somos os mais espertos para ficar de fora. Que é um consórcio que vem de lixo, que vem de a parte ambiental, uma série de coisas, que lá se resolve em 90 dias. Tá? Lá o lixo dá dinheiro, cara. Lá, e assim, tem certas coisas que não dá, cara. Nós temos que partir em Blumenau. Nós estamos assim numa situação de não adianta ter banda larga com mente estreita. É isso que em Blumenau está acontecendo. Vereador, candidato, com relação à saúde, qual é a sua visão dos problemas? O senhor, né, enquanto vereador, o senhor visitou bastante, principalmente os prontos atendimentos nos nossos hospitais. Qual é a perspectiva de atuação da sua gestão, caso o Odair Tramontim chegue, para combater o problema da saúde? Quais são os principais dramas ali? A saúde, nós temos um orçamento de 835 milhões. É um baita orçamento. Tá? Mas vamos olhar aqui. Desde o primeiro mandato, desde o meu primeiro ano de vereador, eu tentei implantar uma UPA. O que a secretaria me dizia? Não vale a pena, porque 3.000 atendimentos a menos no Santo Antônio não faz diferença. 3.000 atendimentos são 100 pessoas por dia a menos no Santo Antônio. Daí, como a gente fez uma parceria público-privada com o Hospital Regional da FURB, né, eu fui em 90 dias, eu consegui um aparelho de 160 mil da Autona, né, que no caso a dona nos doou, porque a FURB estava esperando 10 anos um novo aparelho de tiração. Tá? Nós fazíamos 2.000 por mês, hoje o aparelho que está lá faz 2.000 por semana. Tá? Então, o que nós precisamos urgentemente? Não adianta prometer UPA que vão construir, vamos tentar fazer primeiro o que nós temos já 60% pronto e ajudar a nossa universidade. Tá? Nós temos 7 postos de atendimento. Tu sabe quanto custa um raio-x portátil? Tens ideia, não? 20 mil reais. Que não tem nessas nossas Se esses postinhos tivessem... Eu te garanto uma coisa, uma parceria público-privada, eu consigo arrumar 7 empresas para comprar um aparelho e doar para o postinho, porque se assim, quebrei o braço, não está trincado, não vai para o Santo Antônio. Eu tenho aqui o raio-x aqui pequeno já. A senhora tem que ir para o Santo Antônio. Não precisa ir. Mas como é que funcionaria essa parceria público-privada nesse modelo aí? Não, seria assim, primeiro temos que melhorar o nosso... Nós temos alguns postinhos, vou dar um exemplo na minha região, eu tenho 3 postinhos, falta médico, e a 300 metros um do outro. Então isso é gestão, cara. Por que eu tenho 3 se falta a 300 metros um do outro? São 300 metros, cara. Um do outro e está faltando 1 metro nos 3. Faz um centrão. Tá? Então, assim, se eu falar assim, ponto, assim, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Mas, assim, precisa dar uma melhorada rapidamente, e orçamento tem.
Blumenau investe muito mais do que o necessário, tá, para a saúde. Educação, o senhor falou que é uma área que o senhor tem bastante carinho. Qual o senhor acha que é a principal prioridade, o principal desafio e como fazer? Bom, primeiro nós temos que qualificar melhor nossos professores, investir neles. Tá? Por que Joinville deu certo? Joinville usou 60% dos funcionários da cidade. Então, Blumenau tem 9.000 funcionários públicos, 4.500 professores, que é mais ou menos o que usa na educação. Tá? O segundo, nós estamos perdendo, Blumenau agora, depois de 4 anos, tá, é que está aceitando o convênio da Fiesp. Nós, do sistema Fiesp, tá, temos um reforço escolar. Então, assim, já tem 14 municípios na região aqui, tá, que usa, às vezes, 90% do contraturno do sistema da Fiesp. Nós temos um Senai aqui, um SESI, tá, aqui dentro do centro da cidade, que pode ajudar muito com o reforço. Tá? Nós temos que qualificar nossa gurizada, tá? Porque isso aí vai ser o futuro nosso. Nós não temos pessoas qualificadas para trabalhar. Tá? Se nós não começar lá na base, agora eu tenho uma escola aqui que tem 1.200 alunos, que é a Felipe Schmidt. Cada vez que eu vou lá, tem um carro de polícia. Tá? Se não é isso, é aquilo ali, com 1.200 alunos entre Bavazinha. Tá? Olha o jeito que está, o dia que chove, não tem aula. Tá? Então, assim, nós estamos estudando básico. 60% da nossa gurizada da educação é escola pública. Tá? Então, assim, nós temos que melhorar. Assistência social. Blumenau, como todas as cidades aí do Brasil, a gente tem visto crescente pobreza, pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas pessoas em situação de rua. O que a prefeitura pode fazer para cuidar melhor dessas pessoas que dependem muito do poder público e têm essas necessidades? Hoje nós devemos ter aí mais de 400 vereadores de lei. Não aparece? Mas tem. De onde é que vem? Blumenau é uma cidade segura, Blumenau é uma cidade, né, progressista, tem emprego, tem... Mas assim, ó, vem o joio e vem o trigo. Eu estive esse dia onde era a antiga BAN, que antigamente nós tínhamos lá mais de 100 crianças, né? Que era um parque lindo, maravilhoso. Hoje, dá uma passadinha lá, dá uma olhada. Hoje lá estão botando todo mundo, estão recolhendo lá dentro. Não dava para entrar do cheiro da droga. Não dava, sério. Eu tentei visitar lá, na noite lá, que eu queria pegar eu como vereador, eu tenho prerrogativa, né? Eu posso... cara. Parecia um... Então, assim, temos que rever isso aí, urgentemente. Candidato, sua área aqui, né, de atuação, Defesa Civil, como é que o senhor vê a estruturação da Defesa Civil hoje, como secretaria na Prefeitura de Blumenau, e o que o senhor acha que pode ainda ser feito para melhorar? Bom, a minha opinião, como é que eu vou te dizer, eu li Defesa Civil desde 77, antes de ter, né, 78, quando eu cheguei aqui, eu sempre fui, a nossa Defesa Civil sempre foi um Vintrebi, tá? Uma amiga. Depois, quando saiu, a primeira Defesa Civil do Estado foi a nossa, né? O Coronel Barreto. Então, assim, eu acompanhei a Defesa Civil todo esse crescimento. E hoje eu vou dizer assim que tem uma baita decepção. Tá? Para mim, a Defesa Civil hoje lá está lá controlando as câmeras lá de monitoramento de trânsito. Tá? Quando daí eu convidei o próprio secretário atual aí, quando eu disse, nós vamos fechar a barragem lá e tal, assim, não te mete nisso, isso aí não funciona. Eu já fiz 11 requerimentos. Nós precisamos de ação, cara. Eu fui 11 vezes no estado, 3 vezes a Brasília cobrando isso. Tá? E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Então, assim, ó, nós não podemos ser acomodados. Tá? E hoje o que eu vejo aqui, cara, é tanto que eu tenho fatos para dizer isso. Porque fui eu que botei o meu dinheiro na frente, fui lá, gastei, levei o caminhão e arrumei. Quando aqui, né, só dizia assim, eu não te mete nisso. Que secretário é esse, cara? Que Defesa Civil é essa? Não, nós estamos à deriva, cara. Está na hora de mudar. 20 anos desse jeito não dá mais. Com relação à segurança pública, qual é a proposta da sua coligação? O senhor acha que a prefeitura tem que assumir algumas tarefas nessa área, mais ainda? Segurança pública é dever do Estado. Tá? E Blumenau arrecada um monte. O que nós não vamos conseguir mais com isso?
Não adianta nós pensar agora em fazer uma guarda armada. Tudo isso aí tem recurso, cara, tem que pagar. E não é assim. Agora, o que eu admiro, assim, por uma cidade, se fala que é o polo tecnológico, tá? E nós não temos um sistema de inteligência. Vou te dar um exemplo, o sistema que está aí do CCO, que está citando, agora que está liberando para a PM, foi um sistema que custou $5 milhões. Tá? Para o quê? Para multar? Que segurança tem eu vendo um cidadão na sinaleira? Tá? Agora, o sistema que nós queríamos botar há um tempo atrás, que tem em Joinville, eu não estou falando de novo agora, estou falando que esse sistema que tem em Joinville já tem há mais de 10 anos. Tá? Que eu tentei botar aqui antes de ser vereador. Tá? Sistema inteligente. É inteligente porque é câmeras, cara. Câmeras, não tem. Nós temos que partir. Por que isso aí saiu? Depois que as torres gêmeas, né, caiu em Nova York, todo mundo, o americano ficou desesperado. Então, hoje aqui, tem vários sistemas que, quando tu já entra na cidade, já reconhece o cara e deu, acabou. Então, assim, nós temos que pensar em sistema. Mas como Blumenau é um polo tecnológico, né, eu acho que a gente não precisa trazer de São José, que São José hoje está ganhando mais do que nós, cara. Candidato, temos ainda 4 minutos para encerrar nossa entrevista. Eu queria que falasse sobre transporte coletivo, que impacta diretamente na nossa mobilidade. O senhor foi autor de uma CPI para apurar possíveis irregularidades no contrato da Prefeitura com a Blumob. Qual é a sua proposta? Bom, a CPI está lá, está no Ministério Público. Tá? Aqui foi arquivado, tá? Mas lá está rodando. E nós comprovamos que tem fraudes, né? Porque a partir do momento que eu multo um restaurante que está lotado com 50%, eu fecho algum estabelecimento comercial que estava acima de 50%, e eu não dei uma multa num ônibus lotado, e eu ter que escutar, que dizer que ônibus lotado não pega Covid, não está comprovado, então foi 1 milhão que os comerciantes levaram a bunda. Desculpa aí. E assim foi comprovado. E nós tanto que comprovamos que a própria tarifa está lá no laudo, tanto que pediu a conta o secretário de saúde, na época, e o Nagir também se retirou, né, na época, o presidente da Nagir. Então, assim, está lá. Agora é o seguinte, tu fez um contrato para 20 anos. Então, o prefeito agora, né, na CPI, podia ter aproveitado a quebra da Blumob no sentido de não ter e chamado para negociar. Porque esse contrato foi feito para 20 anos. Nunca na vida nós fizemos um contrato de 20 anos, sempre foi de 10. Tá? E nós tínhamos uma queda de 8% ao ano de usuários. Mas não era Uber, era motoquinha, os caras que financiavam moto. Como é que se eu tenho uma empresa que está todo ano perdendo 8%, vou renovar para 20%? Tá? Nós sabíamos que ia decretar. Então, hoje nós temos que pagar 100 mil usuários. Tá? Agora nós temos que chamar urgentemente, porque assim, já que eu estou subsidiando, tu está subsidiando os 30 mil que não estão sendo usados, 30 mil usuários, tá? Então, peraí, nós temos 300 vans em Blumenau. Tá? Podemos fazer uma jogada que nem em Goiânia, tá? Que quem abastece os terminais são pequenas empresas, pequenos vans. A van faz 10 km com litro. É um pecado, um ônibus de 40, 60 lugares, que faz 4 km por litro, dá para buscar 5, 6 pessoas de hora em hora. E a van pode trabalhar de 10 em 10 minutos. Candidato, esse contrato foi firmado pelo prefeito, então vocês hoje estão no mesmo partido, que é o Napoleão Bernardes. Né? O senhor não se sente desconfortável, não é uma contradição? Não, porque tanto até que eu falei para o Napoleão, quando eu entrei no PSD, disse, cara, um dos problemas, assim, na época podia ser o melhor, só que assim, depois foi botando adendos, que não foi mais no Napoleão, né? Nós fomos botando adendos aí que, a manutenção dos terminais, tem uma série de... Agora acabaram de roubar um ônibus, né? Olha que ponto nós chegamos, cara. Candidato, uma pergunta sobre política que eu já lhe fiz, mas como o senhor é candidato, acho que é importante, até importante também para os senhores voltar a esclarecer. O senhor teve um chefe de gabinete que foi denunciado por dar aula no mesmo horário de expediente na Câmara Municipal, tendo seu cartão abonado pela chefia, que no caso era o senhor. Houve uma comissão na Câmara, o senhor recebeu uma advertência verbal dos seus colegas, mas o Ministério Público segue com as investigações. Olhando para trás, o senhor não acha que... Qual é a reflexão que o senhor tem desse caso? O que o senhor diz para o eleitor hoje sobre esse caso? Eu digo que, primeiro, o Ministério Público já
deferiu, tá? Inocentou o jovem, tá inocentado, que inclusive agora virou ao contrário. Tá? O cidadão está entrando com ação contra os 2 vereadores que difamaram o cidadão. Tá? Existe um tal de banco de horas que depois que tudo isso aconteceu foi mudado o sistema. Engraçado, depois que tudo isso aconteceu foi mudado o sistema do relógio da Câmara de Blumenau. Então assim, ó, eu estou inocentado, o jovem também está pelo Ministério Público, tá? Não tem nada que comprove isso ali. O dano foi de R$ 2.500, que também não teve, tá? Não foi aquilo que foi. Então agora é o seguinte, agora a minha parte eu estou isento, tá? E ele também. Candidato, agora para finalizar em 1 minuto, por que o eleitor deve votar na chapa que tem o senhor como candidato a vice e o Odair Tramontim do Novo como candidato a prefeito de Blumenau, para encerrar? Se não for, né, você tem que votar. Nós estamos assim, uma guerra de Davi e Golias, tá? E é um jeito de mudar. E nós temos chances, tá? Então assim, ó, se quer renovar, tá? Se quer dar uma mudada nessa cidade, senão vai continuar o que está aí há 20 anos, aí assim, ó. E um dos motivos hoje que me pegou a ser vice, tá? É a minha filha mais velha tem 40, a mais nova tem 4. Tá? Eu não quero fazer que nem alguns empresários estão fazendo, ir embora para Camboriú, ir embora para fora do país, não. Eu quero ficar aqui, eu quero que essa minha filha tenha uma cidade de respeito e que possa gerar muita coisa para frente. Candidato, obrigado pela entrevista, boa sorte na empreitada. Chegamos ao final da entrevista com o candidato a vice-prefeito de Blumenau pelo PSD, Carlos Wagner, da coligação Blumenau de um Jeito Novo. Aqui no Informe Blumenau você confere as entrevistas com 5 parceiros e parceiras dos candidatos a prefeito da nossa cidade. Sua escolha, seu voto, seu destino. Informe-se.